Hoje no Cartório Contemporâneo, conversamos com a doutora Flávia Pereira Rio. Veja os melhores momentos do lançamento do livro Direito Notarial e Registral. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Priscila Agapito é tabeliando o 29º Tabelionato de Notas de São Paulo, capital, fundadora da Comissão de Notários e Registradores do IBDFAN Nacional e vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia do IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora Priscila, a senhora conduz um dos cartórios mais estruturados e funcionais da capital de São Paulo, com manobrista, mini conveniência e uma equipe treinada. De quem são os custos e a responsabilidade da estrutura do cartório? Pode nos contar um pouco dessa sua experiência? Todos os custos que a gente tem no cartório são arcados pelo próprio titular, né? Eu sempre explico que o dinheiro que a pessoa gasta no cartório, então se ela vem e gasta no cartório R$ 100, mais ou menos 60 fica para o cartório e mais ou menos 40 são custos que a pessoa, são impostos, são tributos que a pessoa precisa pagar, só que quem recolhe é o tabelião. E aí, desses 60 que fica para o cartório, a gente tira 27,5 de imposto de renda, mais ou menos uns outros 40 de despesas, né, com o cartório, e aí acaba sobrando, em média, 10%, né, desse valor para o tabelião. E aí é com esse dinheiro que a gente faz face a todas as despesas do cartório, luz, aluguel, folha de pagamento. Todo esse custo é o próprio tabelião que recolhe. Sua atual função é tabeliã de notas. Poderia falar sobre alguns dos avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça? Muitas pessoas procuram esses serviços, por exemplo, o divórcio, o inventário, o apostilamento. Exatamente. Desde 2007, né, 11441 de 2007, a gente teve a edição dessa lei, a 11441 de 2007, que ela foi uma revolução na desjudicialização, né? Então, inventários, separações, divórcios eram atos que só podiam ser praticados anteriormente na justiça e que agora eles podem ser feitos perante um tabelião de notas. A gente tem, depois no final eu posso mostrar para vocês as estatísticas, eu posso depois passar para vocês por escrito, já foram mais de, se eu não me engano, mais de 5 milhões, né, de processos que deixaram de ser deixaram de ser judicializados e que agora são feitos perante os cartórios de notas. E sim, a gente tem bastante procura. Inclusive, existem advogados hoje em dia, né, passado todo esse tempo, existem advogados que já são especialistas nessa advocacia extrajudicial e que só atendem mesmo clientes que têm essas demandas extrajudiciais. Então, toda vez que você tiver um inventário e que não existam herdeiros menores de idade, que todo mundo esteja de acordo, você pode fazer esse inventário no cartório de notas. E mesmo com herdeiros menores, a gente já teve 4 decisões aqui no estado de São Paulo permitindo que o inventário fosse feito também no tabelionato. E aí, divórcios e separações do mesmo jeito, não tendo filhos menores e o casal estando de acordo, você pode também procurar o seu tabelião de notas de confiança para fazer a sua separação e o seu divórcio. E se tiver filhos menores, basta você resolver as questões anteriores, né, relativas a eles, de guarda, convivência e alimentos, você resolve essa parte no judiciário, e aí a separação e o divórcio, a partilha dos bens, você consegue fazer no extrajudicial. Tá? Outra coisa que a gente tem também, que antigamente era judicializada, é o uso capião, uso capião, que hoje em dia você também consegue fazer perante o tabelionato de notas, e também muitos processos que corriam pela justiça e que levavam anos, hoje em dia a média de um mês você já conseguia sua uso capião. Os inventários que a média acho que eram de 5, 7 anos, você também em 15 dias consegue finalizar um inventário no cartório. Então, é uma revolução realmente, né, que a gente tem percebido nesses últimos anos.
A senhora acredita que o caminho extrajudicial via cartórios é uma solução para o desafogamento do judiciário? Sim, eu não tenho a menor dúvida, né? Os tabeliães de notas, os registradores, enfim, o pessoal de cartório em si, para você se tornar um tabelião de notas, para você se tornar um registrador, você tem que ser um bacharel em direito, que você vai ser depois aprovado num concurso de provas e títulos super difícil. Então, são todos profissionais, né, do direito e que já há muitos anos é secular a nossa atividade, estão muito acostumados com todas essas questões de direito de família, de direito das sucessões, e todos os testes que foram feitos, né, de pequenas atribuições que foram sendo passadas para os notários e para os registradores aí no decorrer dos anos, o pessoal de cartório tem saído muito bem, os delegatários têm conseguido realizar essas empreitadas com grande sucesso. Então, eu acho que sim, os tabelionatos, os registros civis, os cartórios em si, eles estão espalhados por todo o Brasil. Em toda cidadezinha você vai ter o seu tabelião de notas. Então, são centros de orientação jurídica, né? Gratuita, muitas vezes gratuita, porque toda orientação, para quem está assistindo o programa e não sabe, toda orientação jurídica que o tabelião de notas dá é gratuita, a gente só vai cobrar se efetivamente o ato for lavrado. Então, existe muito ainda por se fazer. O ideal seria que ficasse para os juízes de direito só os casos em que houvesse lide, né, onde tem uma pretensão aí resistida e não se entra num acordo e o juiz, né, como um terceiro desinteressado, vai ver a situação e vai impor uma solução. Nos demais casos, onde existe consenso, onde existe unanimidade e são direitos disponíveis, não tem por que as coisas não serem resolvidas no tabelionato de notas. Vários países do mundo já têm leis parecidas com a nossa 11441 e é uma tendência mundial mesmo de ser extrajudicializada, as questões serem extrajudicializadas. Então, eu tenho certeza que os tabelionatos dariam conta de todos os recados que fossem destinados a ele. Dezenas de serviços que a sociedade nem imagina, muitos deles são gratuitos. Podemos afirmar que o cartório ajuda a poupar tempo e dinheiro? Com certeza, com certeza. Antigamente, o que se gastava para fazer um inventário, tanto em tempo quanto em dinheiro, né? O tempo que se perdia, o dinheiro que se gastava com um advogado, ficando lá anos militando naquele processo. Hoje em dia, os advogados cobram muito mais barato para você fazer um inventário extrajudicial, porque é uma coisa rápida, que tem começo, meio e fim muito rápido, né? E nisso as pessoas também economizam bastante dinheiro, não só com o advogado, mas com a circulação da riqueza, porque uma coisa que tem começo, meio e fim muito mais rápida traz uma economia inimaginável para o país. Em vez de ficar presa lá uma propriedade e que ela não pode ser circulada, a gente consegue, numa escritura pública, resolver, desembaraçar tudo de uma maneira muito mais rápida, né? Então, o tempo, hoje em dia, ele vale muito dinheiro. E é isso que os tabeliões de notas conseguem fazer você economizar tempo e dinheiro, desburocratizando as relações que antes demandavam esse tempo enorme na justiça. Como avalia o provimento número 100 do CNJ que criou os atos notariais eletrônicos? E o que é a matrícula notarial eletrônica MNE? Isso. Desde a pandemia, né, que a gente teve a edição do provimento 100 do CNJ. Já era um pedido antigo que rolava lá no CNJ, muito antes da pandemia, para que a gente pudesse praticar os atos de tabelionatos de notas de maneira eletrônica. Já há uns 2 anos antes da pandemia, que já estava lá a minuta desse provimento para sair. Com a pandemia do Covid, não teve outro jeito a não ser o CNJ acelerar mesmo o processo e viabilizar. Então, como é que funciona? Hoje em dia, na frente de qualquer outro país do mundo, existe uma plataforma nacional que chama e-notariado. Todos os tabelionatos de notas do país estão interligados nessa plataforma. Então, todos os tabeliães precisaram aderir a esta plataforma única. Todos os tabeliães depositaram, né, subiram as fichas de firma que eles possuíam para esse sistema.
E hoje em dia, as pessoas podem praticar todos os atos notariais. Então, vamos relembrar: qualquer escritura, compra e venda, doação, procurações, inventários, divórcios, testamentos, atas notariais, uso capião, pactos antinupciais, pactos de união estável e todos os outros atos que são possíveis de serem praticados fisicamente no cartório, hoje eles podem ser praticados de maneira eletrônica. Basta o quê? Que a pessoa tenha uma ferramenta que chama certificado digital, tá? Esse certificado digital da ECP Brasil, ele pode ser comprado em várias dessas autoridades certificadoras, CertSign, Serasa, os advogados têm a da OAB, ou, se você não tem esse certificado digital, você pode pedir para o seu tabelião de notas emitir para você gratuitamente. Então, vamos frisar que é gratuita a emissão do certificado notarial, tá? Esse certificado notarial, ele é um certificado mobile. Você vai baixar o aplicativo do e-notariado no seu celular, e aí o seu tabelião de notas vai emitir ou de maneira online, ou você vem até o tabelionato e a gente emite fisicamente esse certificado digital, que vai ficar no seu celular por 3 anos, tá? E pode ser renovado depois, quantas vezes forem necessárias. E aí, você vai precisar praticar o seu ato de maneira eletrônica, como é que vai funcionar? Todas as tratativas vão acontecer com o seu escrevente de confiança. Então, você vai fazer uma compra e venda, vai mandar os documentos por e-mail, o seu escrevente vai providenciar, né, a minuta da escritura, vai mostrar para você, para outra parte, para ver se está tudo certinho. Estando todo mundo de acordo, a gente vai fazer um Zoom, como esse que a gente está fazendo agora. Só que é um Zoom feito pela plataforma oficial, tá, do e-notariado. Aí o tabelião faz esse Zoom com as partes envolvidas, então comprador, vendedor, ou faz o Zoom com o testador. Quando é o inventário, faz o Zoom com os herdeiros, com os advogados das partes, e aí vai fazer a leitura. Tem toda uma formalidade que ele vai mostrar a folha do livro, ele vai dizer o horário que está sendo lavrado, vai fazer a leitura desse ato, e aí, estando todo mundo de acordo, depois do tabelião reconhecer, né, a identidade de cada uma das partes envolvidas, estando todo mundo de acordo, vai começar a parte da assinatura. Então, a gente encerra a videoconferência oficial e aí o sistema do e-notariado começa a disparar um e-mail para cada um dos envolvidos que precisa assinar o ato. Então, você recebe o e-mail e você assina com o seu certificado digital, que pode ser ou aquele pago, né, o da ECP Brasil, ou o certificado digital do e-notariado. Aí, o tabelião vai acompanhando o tráfego, né? Então, o vendedor assinou, o comprador assinou, volta para o cartório de notas emite o traslado, que pode ser eletrônico, né? E imprime o livro no meio físico. E aí é isso, simples assim, que as pessoas conseguem assinar as escrituras hoje em dia do lugar do mundo em que elas estiverem, tá? E a partir do dia 31 de maio, a gente vai ter uma revolução ainda maior, porque vai começar a vigorar uma ferramenta nova dessa plataforma do e-notariado, que é o assinador digital. Então, você vai poder assinar, inclusive, o seu documento particular, então, aquele contrato de locação, uma procuração particular que você precise, você vai conseguir assinar na própria plataforma do e-notariado. E aí você já vai conseguir que quem emitiu o seu e-notariado reconheça a sua firma. Então, em vez de vocês, da população, usar essas plataformas de assinadores digitais, Adobe, DocuSign, que já existem hoje em dia, você vai poder usar a plataforma oficial dos cartórios e assinar o seu documento e ter a sua firma reconhecida com fé pública, de uma maneira muito mais segura do que o que já existe hoje em dia, né? Que são essas plataformas privadas. Então, eu acho que a gente deu um passo gigantesco na revolução digital e a gente está sem medo de errar à frente de qualquer país do mundo, e eu estou muito orgulhosa de ser uma notária brasileira vivenciando esse momento tão especial. Qual sua visão sobre o futuro da atuação do tabelionato de notas na prestação dos serviços à população? Eu acho, pessoal, que o tabelião de notas ele está se tornando cada vez mais um profissional indispensável
na vida das pessoas. Porque hoje em dia a segurança jurídica na internet é uma coisa que vale muito, porque só o seu tabelião de notas que vai ter a condição de garantir que aquela assinatura realmente é da pessoa. Você sabe como que funciona na plataforma do e-notariado para a gente ter certeza que a pessoa é ela mesma? A gente pede, na emissão do certificado notarial, a gente pede que a pessoa envie uma selfie, né? No momento que a gente vai emitir o certificado. Essa selfie, o sistema cruza com o sistema que existe do Detran, da emissão das carteiras nacionais, né, de motorista. Então, é cruzado os dados todos de biometria para a gente ter certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Nas plataformas privadas, nada disso existe. Então, é muito temeroso você assinar um documento seu por essas plataformas privadas. Quando você utiliza uma plataforma como o e-notariado, você gratuitamente utiliza uma ferramenta pública avalizada pelo CNJ, que vai te trazer toda uma segurança jurídica, e você já vai ter, né, nos atos notariais, um ato público praticado, e nos atos particulares você vai ter a sua firma reconhecida. Então, assim, eu não vejo uma pessoa, né, que seja inteligente optar por um outro sistema se ela vai ter esse sistema novo público para utilizar. E hoje em dia, todos os advogados que prezam pela lisura dos negócios e que prezam pela segurança dos negócios jurídicos dos seus clientes têm orientado de que os atos sejam dados no tabelionato de notas. Então, nesse mundo maluco que a gente vive aí de tecnologia, até falando em metaverso, o tabelião de notas vai ser o único profissional possível para garantir a segurança jurídica disso tudo que está acontecendo. Então, por isso que cada vez mais você tem que ter o seu tabelião de confiança. Lembrando que o tabelião ele é um profissional de livre escolha, tá? Porque ele vai criar o ato, ele vai lavrar. Então, ele precisa ser uma pessoa da sua confiança. Muita gente acha que o tabelião precisa ser o tabelião, o cartório do local do imóvel que vai ser transacionado, ou que só pode usar o cartório do lugar onde você mora. E não é assim que funciona. Você escolhe o seu tabelião de notas. E eu acho que vai ser, sim, um dos profissionais mais requisitados aí do presente para o futuro. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório de notas pode contribuir no processo de desburocratização? Ao passo que a gente desjudicializa, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo perfeito de desburocratização. Antigamente, para você conseguir apostilar um documento, você precisava traduzir esse documento, consularizar esse documento, encaminhar esse documento até o Ministério das Relações Exteriores, tá? E aí, esse processo levava mais ou menos uns 6 meses e a pessoa gastava em torno de R$ 10.000 para apostilar um documento. Há mais ou menos 3 anos, a gente teve o provimento do CNJ, que agora me foge o número, mas que permitiu o apostilamento dos documentos pelos cartórios. E hoje em dia, você traz o documento no seu cartório de notas e você gasta aqui no estado de São Paulo R$ 120 e na hora você sai com o documento apostilado. Significa que esse documento brasileiro que levou o selo da apostila de Haia vai valer em todos os países signatários da Convenção de Haia. Agora você me diz se isso é desburocratizar ou não a vida do cidadão. Um uso capião que você levava 20 anos na justiça, você vem no cartório agora, o tabelião faz a ata, o advogado protocola o processo lá no registro de imóveis e, estando tudo certinho, em menos de um mês, a pessoa consegue regularizar uma propriedade dela por uso capião. Um inventário que levava anos na justiça, você consegue fazer em questão de semana no cartório. Então, é muita ignorância de quem adora repetir esse discurso falido aí, datado, já flopado, como a gente diz hoje em dia, de que o cartório é um lugar burocrático. Muito pelo contrário, o cartório é um lugar onde a gente vai desenrolar a sua vida da maneira mais prática, mais barata, mais segura para todos os envolvidos, né? A gente tem que lembrar que o tabelião ele não tem cliente, diferente do advogado que tem cliente que vai dizer
se o cliente dele deve fazer isso ou aquilo, o tabelião ele é imparcial, ele está como um juiz vendo a situação de fora, só que em questões consensuais. E aí ele consegue te trazer a solução mais rápida, mais barata para realizar aquilo que você está querendo. Então, tá na hora da gente mudar, sabe, esse chip e começar a parar de discutir se é importante a existência dos cartórios ou não. Como assim? A quem interessa extinguir os cartórios? Porque a partir do momento que se discute se o tabelião de notas ele é importante ou não, se for extinta a atividade que a gente faz, alguém vai fazer. E aí não vai ser um oficial público que vai fazer, vai ser um banco, vai ser um outro ente privado que com certeza não vai estar preocupado em garantir a segurança pública de todas as partes. Né? Vai estar preocupado, sim, na finalidade de lucro dele. Então, gente, vamos ter orgulho de uma instituição tão bacana como é essa que a gente tem aqui no país, que tem uma questão de meritocracia. Todos os tabeliães, todos os registradores que estão lá à frente dos cartórios são profissionais do direito que foram escolhidos por meio de um concurso público tão difícil, é todo mundo tão preparado, né? Vamos mudar esse discurso e vamos enxergar a realidade como ela realmente é. Vamos ter orgulho de ser brasileiro, de ter uma plataforma como essa que nenhum outro lugar do mundo tem. E desfrutem dos cartórios, usem mais o cartório, não só para o que vocês estão acostumados. Existe uma gama de serviços que a população nem imagina que os cartórios fazem, as atas notariais. Deem uma olhada no site do Colégio Notarial, nas redes sociais dos cartórios, e vocês vão descobrir um mundo que vocês não têm nem ideia. E aí sim, eu tenho certeza que vai mudar esse discurso de falar que cartório é burocrático. Como a senhora avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Eu acho brilhante, porque há muito tempo, eu mesma, acho que no ano de 2003, 2004, apresentava um programa também na TV Justiça que chamava Cartório Parceiro Amigo, depois teve a Verdade sobre os Cartórios. Eu acho que é muito importante a gente trazer para o público em geral essa realidade tão pouco conhecida que é a dos cartórios. O que a população sabe sobre cartório? Mitos. A população acredita que cartório passa de pai para filho, quando na verdade ele é concursado. A população acredita que o cartório leva muito dinheiro do governo, quando na verdade é justamente o contrário. É o cartório que paga várias instituições, como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria da Fazenda. Este dinheiro é repassado pelo cartório para esses entes, e não ao contrário. Então, todos esses mitos precisam ser desfeitos. E nada melhor do que a gente ter um programa de televisão que seja acessível ao público leigo em geral. Esse, inclusive, é um trabalho que eu costumo fazer nas redes sociais do 29º, que é o tabelionato sobre a minha titularidade, porque eu acho que a gente precisa falar para a população leiga, que não tem ideia de como funciona o cartório. E eu acho que é uma iniciativa muito louvável e eu estou muito orgulhosa e muito honrada de ter feito parte dessa entrevista de hoje, podendo colaborar de alguma maneira para essa desmitificação da minha carreira. Doutora Priscila, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Flávia Pereira Rio é graduada, mestre e doutora em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Assumiu a serventia extrajudicial em março de 2005, após aprovação em concurso público de provas e títulos. Membro da Comissão de Mediação da OAB Rio de Janeiro, da Associazione Italiana di Diritto Comparato, AIDC, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Autora dos livros Lições do Isolamento, Reflexões sobre Direito Processual em Tempos de Pandemia, a antecipação da tutela no processo de homologação de sentença estrangeira, coautora dos livros Teoria Geral da Mediação, A Mediação no Novo Código de Processo Civil, dentre diversos outros livros e artigos jurídicos. Doutora, como essa informatização dos cartórios pode ajudar o Poder Judiciário? Na verdade, infelizmente,
o que a gente chama de interoperabilidade, né? Ou seja, a comunicação entre os sistemas das serventias extrajudiciais e o sistema do Poder Judiciário ainda não alcançou um nível ótimo, não é o nível ideal. No próprio Poder Judiciário, é muito recente a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de uniformizar nacionalmente entre todos os tribunais brasileiros, no mesmo sistema a ser utilizado por todos. Então, o que a gente tinha é que cada tribunal tinha o seu sistema. E agora está tendo um esforço para adotar o PJE por todos os tribunais. Então, vejam, nem mesmo os tribunais, hoje, atualmente, ainda se comunicam, né, usam o mesmo sistema, não são interoperáveis. Isso, de fato, a gente ainda não tem um nível ótimo, nem entre os tribunais, nem entre as serventias extrajudiciais e os tribunais. Mas, veja, nós temos, em primeiro lugar, que é algo muito importante, essa interoperabilidade nacional entre todos os cartórios de registro civil com o banco de dados da Central do Registro Civil. E isso, né, num país gigantesco como o Brasil, com milhares de cartórios, é um feito, né? E tanto é um feito que, veja, de um lado, nós vemos que os próprios meios de comunicação na pandemia lançaram mão dos dados do nosso portal para informar o número de óbitos e a causa-mortes dos óbitos durante a pandemia. Então, vejam, tamanha a importância, né, e a segurança jurídica que os nossos dados que estão disponíveis, né, na internet, na nossa central, oferecem à sociedade. E o Poder Judiciário, embora esteja ainda, digamos, de forma muito incipiente, se valendo disso, ele já começa a dar exemplos de se aperceber da importância, né, da informatização dos cartórios extrajudiciais. E eu tenho um exemplo, sim. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Corregedoria do TJSC, em 2021, né, no segundo semestre de 2021, criou uma ferramenta de inteligência artificial em que o tribunal, sem a intervenção humana, localiza informações sobre o eventual falecimento de réus de ações judiciais em tramitação. Então, sejam ações criminais, ações cíveis, execuções também, e tudo isso que acessando o banco de dados do nosso portal. E, com isso, o Poder Judiciário de Santa Catarina ele evita que um sem número de processos continue tramitando desnecessariamente em face de pessoas falecidas. Ou seja, são informações com fé pública, né, que foram reunidas por serventias extrajudiciais no ambiente digital e que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, então, criou uma ferramenta de inteligência artificial para incrementar a eficiência do processo judicial se valendo desse nosso sistema nacional de informações. Então, eu acho que essa comunicação e essa cooperação em rede das serventias extrajudiciais com o Poder Judiciário, que é algo que ainda está engatinhando, ela é realmente muito promissora e ela pode dar muitos frutos no futuro, a bem da sociedade de uma maneira geral. A doutora faz parte do coletivo Elas no Processo, não é? De onde surgiu essa ideia? É verdade. Na verdade, o que a gente tem é a ideia da gente criar, e agora, né, esse mês de junho de 2022, nós teremos o primeiro congresso da Associação Brasileira Elas no Processo, tem até aqui a placa da associação aqui atrás de mim, vai ser o primeiro congresso em que nós vamos dar posse ao primeiro conjunto de associadas. Essa culminância da associação, ela é um ponto, né, mais alto de um projeto que começou espontaneamente. Então, na verdade, o que aconteceu foi que pesquisadoras,
né, profissionais de diferentes áreas, então, delegatárias de serventias extrajudiciais, advogadas, juízes, promotoras e assim por diante, que estudávamos, pesquisávamos direito, e mais especificamente o direito processual, que tem uma relação muito próxima com o direito notarial registral também, principalmente por conta da desjudicialização, a gente precisava de indicações de material, de textos, muitas vezes indicação de palestrantes para eventos, né, para projetos, para grupos de pesquisa e assim para tirar dúvidas também. E aí nós começamos então num grupo de WhatsApp e começou então a crescer uma rede de apoio nacional com centenas de pesquisadoras e profissionais mulheres em todos os estados da federação. Então, foi um movimento muito orgânico, muito espontâneo, né? E que aí, então, no final do ano passado, nós decidimos, então, formalizar, né, esse movimento espontâneo para criar uma associação propriamente. Então, é a primeira associação brasileira só de pesquisadoras mulheres em direito processual formalizada no nosso país. Né? Então, nós já vamos dar posse a algumas dezenas de associadas este mês, e a nossa ideia qual é? A nossa ideia, principalmente, é dar visibilidade à produção acadêmica, às reflexões das pesquisadoras mulheres. Né? Então, de certa forma, muitas vezes, nós elaboramos eventos, temos iniciativas, né, como esta, né, de fazer entrevista, de dar a conhecer informações sobre a prática profissional ou reflexões, né, sobre novidades no direito, nos cartórios, e automaticamente a gente acaba se defrontando com nomes de palestrantes, né, ou de professores ou pesquisadores homens, né, porque é o que o status quo que estamos mais habituados. Então, a ideia da associação é dar visibilidade à produção intelectual e profissional das pesquisadoras mulheres, né, principalmente em torno do direito processual, inclusive o direito processual aplicado aos cartórios, às serventias extrajudiciais. Então, a ideia é isso, quando nós passarmos a pensar, então, sobre o pensamento científico-jurídico no Brasil, nomes para palestras, livros, né, que nós queiramos consultar para tirar dúvidas sobre o nosso dia a dia profissional, ou para escrever artigos científicos e assim por diante, a gente também vem à mente, ao lado de pesquisadores homens, também pesquisadoras mulheres. Então, é jogar luz sobre essa produção científica e esse pensamento jurídico que as mulheres também produzem, mas que, em alguma medida, não tinham a visibilidade, né, e a divulgação que, acredito eu, que mereceria. Então, a gente quer ser essa mola propulsora, né, esse holofote sobre a produção científica, e como eu sou professora também, de certa forma, nós darmos exemplo para as nossas alunas, para as gerações vindouras, né, de que o sistema de justiça brasileiro, de que a justiça no Brasil, e aí quando eu falo justiça, incluindo também as serventias extrajudiciais, nós não fazemos distinção, né, de gênero. Nós estamos abertos a ouvir, a interagir, a dialogar, a consultar, né, e a citar pesquisadores e profissionais homens e mulheres. Então, para que as nossas alunas também e os nossos alunos, né, saibam disso, se sintam à vontade e se sintam desafiados a esse olhar plural. Então, isso é o que nos move na Associação Brasileira Elas do Processo, né? Jogar luz sobre a produção científica, encorajar mulheres né, da nossa geração e também da geração vindoura. A doutora foi pesquisadora visitante na Università degli Studi di Torino, na Itália, e membro da IDC. E seu doutorado foi sobre o direito processual transnacional como forma de acesso à justiça. Qual a importância de um direito globalizado na garantia de direitos fundamentais? Na verdade, foi a minha atuação em serventia extrajudicial que, curiosamente, me fez
despertar para a importância dos direitos fundamentais nessa perspectiva transnacional, ou seja, para além, né, dos limites geográficos do nosso país. Até eu assumir a delegação, né, me ser outorgada a delegação de serventia extrajudicial, eu achava que direito internacional, direito processual internacional, era um assunto para multinacional, para grandes empresas, né? E que a pessoa comum, vamos colocar assim, como nós, né, a pessoa natural, o homem médio, o cidadão, o nosso usuário, isso seria indiferente para ele. E foi um ledo engano meu. Então, quando eu fui para a serventia extrajudicial de registro civil, que eu vi que o usuário hoje, ele transita, ele se desloca entre países. Então, eu vi no balcão da serventia extrajudicial as famílias transnacionais em que o usuário ele tenta a sorte em outro país, forma família, tem filhos, depois ele volta, ele se divorcia lá fora, e ele quer e ele tem direito a ter a averbação do divórcio decretado no exterior, feita aqui no Brasil para produzir efeitos aqui. Ele firma contratos lá fora, ele é titular de créditos, que depois ele volta para o Brasil e ele quer executar, e ele tem o direito de executar. Enfim, há questões de guarda, há inúmeras questões jurídicas que decorrem dessas relações que a pessoa natural, o nosso usuário, muitas vezes uma pessoa hipossuficiente, estabelece cada vez mais. Então, a globalização, ela não toca apenas as grandes empresas, ou apenas as pessoas jurídicas, ou os grandes conglomerados econômicos. A globalização hoje, ela chegou no ambiente mais doméstico, que é o direito de família. E eu vejo isso no meu cartório, porque a minha serventia de primeiro distrito, então lá eu tenho o livro E. E o livro E é onde nós fazemos transcrição de registros lavrados no exterior, registro de nascimento, óbito e casamento. Então, eu vi como que há procura por esse serviço, mesmo no interior do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, eu vi essa demanda muito grande do nosso usuário. E foi isso que me fez parar para me debruçar e estudar esse nicho que é tão pouco explorado. E aí, o que eu vi? Eu vi que a gente tem uma demanda muito grande da população brasileira por informações, por profissionais do direito que conheçam, né, essas ferramentas, como fazer valer os seus direitos. E aí, então, eu fui buscar, pesquisar e conhecer. E eu vi como que o nosso cidadão ainda é carente de informações, né? Infelizmente. Então, eu acho que o mais importante no Brasil, né, nessa temática de direitos fundamentais, é o quê? É que todos nós que somos profissionais do direito, a gente tenha noção de quais são as ferramentas básicas, né, para que um cidadão, um brasileiro ou um cidadão estrangeiro que está no Brasil, quais os instrumentos que ele tem à disposição para que ele possa fazer valer os seus direitos quando ele tem relações que têm elementos também estrangeiros. Né? Então, por exemplo, se ele tem um filho que nasceu no exterior e foi registrado no exterior, e a criança é de nacionalidade brasileira também, é brasileiro nato, o que ele precisa fazer? Né? Então, saber que ele vai até o cartório de registro civil, né? Que ele precisa traduzir, precisa estar apostilada. Então, como fazer isso? Dependendo da situação, há algumas sentenças estrangeiras, ou quer dizer, a maioria, que para produzir efeitos no Brasil precisa passar pelo Superior Tribunal de Justiça primeiro, né? Seja através da ação de homologação, seja através da carta rogatória, né? Conforme a situação, antes de ser realmente cumprida, executada no Brasil. Então, esse tipo de mecanismo, de instrumento, ele precisa ser conhecido por todos nós, para que a gente possa, então, levar essas informações, nós servirmos de ponte para levar essas informações ao usuário, porque senão ele mesmo se sente um cidadão de segunda categoria. Ele fica aquela sensação de que ganhou, mas não levou, ou seja, de que nós, né, enquanto país, o Brasil, é signatário de vários tratados internacionais,
A Constituição brasileira diz que não vai fazer distinção, diz que vai tratar todos com isonomia, mas na vida real, o cidadão, se ele está envolvido, né, em alguma questão que tem algum elemento estrangeiro, ele se vê numa situação de óbices adicionais em que nós, operadores do direito, que éramos para dar as respostas para ele, nós não dispomos dessas respostas. Nós não sabemos como, ao fim e ao cabo, viabilizar a concretização desses direitos fundamentais. Então, o que a gente vê é que, se até poucos anos atrás a gente via que essa ideia de acesso à justiça transnacional, né, que democratização desses direitos fundamentais, a gente tinha que se preocupar estritamente, né, numa perspectiva nacional, hoje a gente vê que a gente precisa ampliar o nosso olhar, para a gente ter uma sensibilidade maior para saber que o nosso usuário, o nosso jurisdicionado hoje, cada vez mais, ele tem pendências jurídicas e ele tem situações, nos apresenta situações em que há algum elemento estrangeiro. E esse elemento estrangeiro nos desafia a conhecer e manejar mecanismos jurídicos diferentes. Mas não é porque são diferentes que são absolutamente desconhecidos ou devem ser desconhecidos. Então, eu acho que é um desafio muito grande, é uma demanda, é o que a gente chama em direito processual de litigiosidade contida, ou seja, uma demanda represada, que, infelizmente, os operadores do direito ainda não se capacitaram, não se informaram o suficiente, e isso faz com que a gente tenha aí uma, digamos assim, uma crise de legitimidade, em que o usuário se sente desprotegido, né? A gente que era para protegê-lo, para tutelá-lo, ele se sente desprotegido. Então, acho que a gente precisa, de certa forma, preencher essa lacuna, né, entre a teoria, entre os tratados internacionais, entre o que a gente prevê na Constituição em termos de isonomia, de garantia do acesso à justiça a todos os cidadãos, independentemente de qual litígio ou qual a providência que ele queira, e a realidade, que é, infelizmente, muito diferente, né, em que nós ainda não nos debruçamos sobre essa realidade, não levamos a sério essa realidade, e, portanto, a gente acaba saindo pela tangente e se furtando de oferecer respostas a esses usuários. Então, foi essa demanda no cartório que fez com que eu acabasse chegando a essa pesquisa do doutorado, atravessando o Atlântico, indo para a Itália, porque lá, por conta da União Europeia, os Estados-membros da União Europeia, eles foram meio que forçados, né, a se debruçar sobre essa realidade de criar, de cunhar ou de concretizar um acesso à justiça para além de cada Estado-membro. Então, eles são precursores em relação a isso. E eu acho que a gente tem muito a aprender sobre essa perspectiva, porque nós somos um país, né, com fluxo migratório muito grande, né? Nós somos um país formado, né, por pessoas oriundas de diferentes nacionalidades. Nós somos um país plural, aberto a esses fluxos migratórios, com boas relações, né, tradicionalmente com boas relações diplomáticas, mundo afora. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade maior como operador do direito para concretizar esse acesso à justiça nessas circunstâncias. A gente não fez o dever de casa até aqui suficientemente. Então, fica aí essa bandeira minha para que a gente consiga realmente aparar essas arestas no futuro próximo, espero eu. Veja os melhores momentos do lançamento do livro Direito Notarial e Registral. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento especial à nossa Escola Nacional de Notários e Registradores, a ENOR, né, na pessoa do seu presidente, Rogério Portugal Bacelar, das entidades mantenedoras dessa escola, que é o CNR e a NOREG, que é fundamental, na minha ótica, no meu ponto de vista, a sua existência para o engrandecimento da nossa profissão, para o engrandecimento dos profissionais de notas e registro de todo o país, e principalmente para demonstrar para toda a sociedade brasileira
né, a importância da nossa atividade e a qualidade também dos titulares de cartórios de todo o país, né? A Enor, ela está de parabéns, eu vi a Enor ser criada há muito tempo, né? Teve como seu primeiro diretor nosso querido amigo, o professor Francisco Rezende, depois o Leonardo Brandelli assumiu, né, brilhantemente, teve a ideia desses grupos de estudo. Então eu queria fazer também as minhas homenagens a essas duas figuras importantíssimas do direito registral brasileiro, né, e notarial, que deixaram um legado assim enorme, não só nas letras jurídicas, em tudo aquilo que escreveram, nas suas aulas que ministraram por todo o país, mas também nessa Escola Nacional de Notários e Registradores, que é dirigida pela minha querida amiga Fernanda Abu de Castro, né, que é o administrativo financeiro, né, bate escanteio, cabeceia, aquela pessoa que, sem ela, a perspicácia dela e a vontade, né, de ver essa escola brilhando, essa escola acontecendo, né, eu poderia dizer, acho que sem sombra de dúvida alguma, que essa escola existe, é uma realidade também, por conta justamente de toda a dedicação da Fernanda ao longo desses anos, que também, né, viu essa escola nascer e contribuiu muito para que ela, no seu embrião, né, pudesse se transformar no que é hoje, no que está acontecendo aqui no dia de hoje, né? Uma alegria poder ter três grandes baluartes do direito notarial e registral, não só na prática, não só no tempo de atividade, mas também na sua titulação, né? Eu acho que o que a Enor fez de bacana foi trazer professores titulados, né, para coordenar grupos de estudo que pudessem desenvolver um pouquinho da questão acadêmica nos titulares de cartórios de notas e registros de todo o país, para que nos substituam, né? Diferentemente do Carlos, do Reinaldo e do Hércules, eu estou ficando velho, né? Então, logo a gente vai passar o bastão aí, e essa turma nova que está chegando aí, que precisa ter esse gás, né? De também procurar academia, publicar obras, se dedicar ao estudo acadêmico, né? E como eu fico feliz quando sou convidado para uma banca de doutoramento de um registrador civil, de um notário, né, de um registrador imobiliário. Poxa, é uma alegria imensa, porque é justamente a demonstração da qualificação da nossa atividade, né? É bacana mostrar que uma atividade que há um tempo atrás foi reconhecida como aquela atividade de se transmitir titularidade de pai para filho, né? Hoje não está muito longe disso, porque em 1988 veio o concurso, e o concurso só veio trazer grandes, né, pensadores do direito notarial e registral, como esses que estão aqui dividindo aqui, que me antecederam, e dividindo conosco aí a exposição de hoje, né? Então, eu fico feliz para que nós possamos servir de exemplo para que se multiplique a quantidade de mestres, doutores, livres docentes, professores titulares de universidades públicas, né, dentro do ramo notarial e registral, né? Isso fortalece a nossa profissão e isso mostra, né, para toda a comunidade, para o judiciário, a seriedade da nossa atividade, a seriedade das pessoas que estão capitaneando a titularidade dos cartórios extrajudiciais, né? Então, foi muito feliz a Enor nesse sentido, e a Enor só vem crescendo, né? A Enor, que já organizou seminários fora do país, que eu tive a oportunidade, graças ao convite da Fernanda, de palestrar, né, fez 2 eventos belíssimos em Punta del Este, no Uruguai, fazendo um intercâmbio de notários e registradores brasileiros, né, com as pessoas que exercem essa atividade fora do país, né, tendo lá pessoas para falar da atividade no Uruguai, na Argentina, né, tentando expandir um pouquinho dentro desse Mercosul que nós vivemos, né,
um pouquinho da troca da experiência, a realização de vários cursos, né, de capacitação, de treinamento, de informação de assuntos novos, né? A Ainor foi pioneira, por exemplo, no curso de apostilamento, né, logo quando saiu, todo mundo na dúvida como fazer isso, e tivemos na Ainor a segurança de levar, né, os nossos colaboradores e nós mesmos também, titulares, para conhecer um pouquinho dessa nova realidade que se apresentava para nós, né? E depois, com a assinatura de um termo de cooperação técnica com o CNJ, né? O termo de cooperação técnica 32 de 2020, que foi assinado no ano de 2020, num belíssimo sessão plenária do CNJ, né, pelo nosso presidente do STF, o ministro Luiz Fux, né, que assinou conjuntamente com o Rogério Bacelar esse termo para estreitar ainda mais as relações da nossa escola com a mais alta corte do nosso judiciário, principalmente no que tange as questões acadêmicas, né, do direito notarial e registral. Isso, inclusive, se transformou numa notícia fantástica que a Fernanda logo acho que vai passar para todos aí, né, que é uma jornada do CJF, que sempre foi organizada para direito civil no início, né, sob a batuta do saudoso, falecido já ex-ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, né, que foi o idealizador das jornadas de direito civil do CJF, quando o Código de 2002 entrou em vigor, né, da qual eu participei de basicamente quase todas elas, e depois vi crescer para a jornada de direito processual, quando veio o CPC, jornada de direito administrativo, né, e estava merecendo mesmo uma jornada de direito notarial e registral, estava faltando esse selo do CJF na nossa atividade, né, no nosso dia a dia de notas e registro. Poxa, quantas coisas bacanas são produzidas, são realizadas, né, pela nossa classe, que precisa ser difundida, né? Então, esses enunciados vêm num momento muito oportuno, mas muito mesmo, para que tenhamos a possibilidade, inclusive, desses enunciados serem citados em decisões judiciais, em pareceres, né, assim como os das outras jornadas o são. Bom, ao receber esse convite, como bem disse a Fernanda, eu recebi vários currículos para selecionar candidatos, porque foi um sucesso tremendo o período de inscrição, e nós acabamos tendo vários candidatos, né, para o nosso grupo, e à época, o primeiro grupo era um grupo que se reunia presencialmente, né? Então, nós marcamos esses encontros na sede do meu cartório, que fica aqui em Salvador, na capital do estado da Bahia, e eu fui, assim, agraciado, né, com pessoas de Pernambuco, do Mato Grosso, de Minas Gerais, de Goiás, né, de São Paulo, pegando o avião uma vez por mês para vir discutir essas questões do grupo de estudos da Ainor, e queriam mesmo, de fato, trabalharem academicamente um pouquinho do RCPN, né? Então, dentro do propósito da escola, o que eu resolvi organizar? Eu resolvi organizar como se fosse uma espécie de um crédito de mestrado, né? Já que nós ambicionamos aí ter um mestrado em Direito Notarial e Registral, né? E acho que as universidades brasileiras, em que pese não terem ainda esse mestrado específico, elas poderiam pelo menos ter uma cadeira, né, de Direito Notarial e Registral em pós-graduação stricto sensu, para que os alunos, nas mais vertentes linhas de pesquisas, pudessem aderir a essa cadeira, né? Então, a ideia foi de fazer um trabalho nesse nível, até porque eu estava recebendo mestres, né? Estava recebendo doutores, doutorandos, né? Estava recebendo pessoas que já estavam estudando academicamente, né? Muita coisa dentro do direito. E o grande desafio era pensar no tema, né? E como à época eu estava cursando o meu pós-doutorado na minha querida Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, sobre o nome civil da pessoa natural, que era o tema do artigo. No pós-doutorado não se faz nem dissertação nem tese, mas se escreve um artigo, e eu decidi que escreveria sobre esse tema,
por conta do tema ser muito maltratado, infelizmente, na nossa legislação, né, com poucos artigos dedicados a esse tema e carecedores também de um pouco mais de doutrina sobre os diversos problemas que nós temos e que surgiram ao longo do tempo, né? Hoje nós podemos mudar prenome de transgênero sem ação judicial diretamente no cartório por conta de um provimento do CNJ, né? Então, os desafios do cotidiano, do mundo moderno, nos impõem uma releitura da teoria geral do nome civil, que não pode ficar presa àquela época da imutabilidade absoluta que existia antigamente, né? Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!